A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou o desejo da eternidade dentro do homem. E eu sempre falo assim que Pedro, eu tenho certeza que Pedro leu esse versículo. Porque Pedro, ele tinha um entendimento de que Jesus tinha as palavras que alimentavam a eternidade que existia dentro dele. Pedro, ele não encontrou em lugar nenhum as palavras que podiam alimentar a eternidade que existe dentro de todo mundo aqui. Cada um de nós tem um desejo pela eternidade. Cada um de nós almejamos ir para o céu. Cada um de nós almejamos a se encontrar com o Senhor, a viver experiências com Deus. Às vezes que falta é só o posicionamento nosso mesmo. Mas Pedro, ele entendeu que, cara, esse homem mudou minha vida. Nele eu encontrei perdão. Nele houve restauração da minha vida. Olha onde eu estava, né? E olha o que ele fez na minha vida. Ninguém me amou como ele, ninguém me tocou como ele. Esse homem tem uma palavra diferente. A palavra dele alimenta a minha eternidade. É como se Pedro estivesse falando assim: Senhor, para quem eu irei? Se só o Senhor alimenta o poço eterno dentro de mim, só o Senhor alimenta a eternidade que existe dentro de mim. Então nós temos esse anseio dentro de nós. E Pedro foi sensível. Irmão, Pedro traiu, Pedro negou, Pedro tinha o temperamento dele. Eu sempre gosto de ressaltar aquele versículo quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, que Pedro chega lá e fala: não, Jesus, lavar o meu tu não vai não. Aí Jesus falou assim: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Falou: Jesus, então não lava só os pés, não, me banha todinho. Aí Jesus: Pedro, te acalma, tu já está limpo pela palavra, Pedro. Então Pedro, ele tinha um desejo, sabe? Ele tinha um anseio no coração, por mais que tivesse temperamento forte, por mais que tivesse traído, por mais que tivesse feito todas as coisas. Mas ele tinha um desejo e ele teve o entendimento que Jesus tinha as palavras de vida eterna. E nós precisamos ter essa sensibilidade também. A palavra diz em João 4, a história da mulher do poço. Todo mundo conhece, eu acho que todo mundo já pregou sobre essa mulher. Não é verdade? A mulher que estava lá no poço, foi necessário Jesus passar por lá, e aí chegou lá, essa mulher estava, né, alguns falam 3 da tarde, outros meio-dia, e aí vai várias teses, e aí Jesus parou na beira do poço, e a mulher vinha com a sua tala de água, para pegar água, e a Bíblia diz que Jesus pediu água para ela, e aí aquela mulher falou: rapaz, o senhor não tem balde, mas o senhor vai pegar essa água lá no fundo. Ele falou assim: olha, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E aquela mulher pensando que Jesus estava falando lá da fonte, onde a água brota. Falando: se o Senhor não tem balde para pegar, como é que o Senhor vai pegar essa água lá no fundo? E Jesus todo momento querendo revelar e trazer a restauração interior, alimentar a eternidade. O Senhor em todo momento querendo liberar águas, não água que ia matar a sede exterior, mas Senhor todo momento querendo fazer algo eterno, todo momento querendo fazer algo interior. Aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: vai lá, chama teus maridos, chama teu marido. Ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. E aí ele fala assim: tu tá certa. Tu teve 4, e o que tu está agora ainda não é teu. Né? E esse contexto desse capítulo 4, a gente pode levar por outro ângulo também. Porque a gente foi estudar, Jesus estava falando principalmente sobre a adoração daquele povo. Ele estava falando assim: olha, para o povo samaritano, vocês tiveram 4 deuses. Se a gente for estudar sobre a história daquele povo. E o que vocês estão agora não é de vocês também. Tu já casou com 4. O que tu tá agora não é teu marido também. Ou seja, está falando assim: o teu marido está aqui. Eu quero casar contigo, mulher. Tu é a minha noiva. Eu quero alimentar a fome da eternidade, a carência que existe dentro de você. Né? Então também ele estava falando sobre um povo. Né? Mas aí a Bíblia diz que os discípulos, enquanto Jesus estava falando com aquela mulher, os discípulos foram para a cidade fazer o quê? Comprar comida. Que pensa na coisa que crente faz? Comer, meu irmão. Onde tem churrasco, né? Não, irmão, arroz, crente come. Se tem uma pessoa que engorda, é crente.
Que só ora, dorme e come. Não é verdade? Aí os discípulos foram lá na cidade comprar comida. Aí voltaram. Quando voltaram, Jesus estava sem fome. Aí os discípulos falaram: nossa, será se alguém deu comida para esse homem? Será se alguém comprou alguma coisa, né, na linguagem mais contemporânea? Será se alguém comprou uma marmita para Jesus e deu para ele? Aí Jesus fala assim para eles: uma comida eu tenho, e essa vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E aqui Deus, Ele traz um outro ensinamento ao nosso coração. Que nós ainda corremos o grande risco de andar com Jesus e não saber qual a vontade do Pai. Aqueles discípulos andaram com Jesus, estavam andando com Ele. Tinham visto já, Jesus já tinha compartilhado aquilo que Deus estava falando. E eles não sabiam ainda qual era a vontade do Pai. Uma comida eu tenho e vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então a gente ainda corre esse risco de andar e não saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu anotei aqui, né? Estamos tão acostumados com ambientes que aprendemos a ir e a fazer as coisas sem Deus. Lá em Êxodo 35:15, o Senhor estava falando com Moisés para eles irem, né? Para eles prosseguirem a estrada, para eles entrarem na cidade. E aí Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Irmão, se fosse algum de nós ia falar: não, Jesus, parabéns. Senhor, fica aí mesmo, que nós vamos sozinhos. Se o Senhor for, vai acabar com tudo. Fica aí mesmo, é melhor sem o Senhor. Porque a gente acostumou, gente, isso é sério, a gente acostumou a andar e até a nossa vida cristã como algo tão normal que a gente acostumou a andar sem Cristo. A gente acostumou a viver o cristianismo sem o Cristo. É por isso que hoje o cristianismo ele tem se tornado egocentrismo, porque a gente tem tirado a cruz do centro e tem nos colocado no centro do evangelho. E a palavra mesmo diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens seriam avarentos, arrogantes, soberbos. Os homens seriam mais amigos do mundo que amigos de Deus. Então isso é verdade, a gente consegue ver, só que eu e você não temos a obrigação de fazer cumprir essa profecia, na sua vida e nem na minha. Pelo contrário, nós não somos aqueles que retrocedem, não somos. Na verdade, quem tem que retroceder é o diabo e seus demônios. Porque a igreja de Cristo, ela foi feita para triunfar. Ela foi feita para prosseguir. Assim como Pedro e Paulo falavam, irmãos, não pense que eu já tenho alcançado alguma coisa, não. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço de tudo aquilo que ficou para trás. Eu prossigo para o alvo. E o alvo, eu prossigo para o alvo com o objetivo que a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para acertar o alvo, para prosseguir, não para retroceder. Então, o desejo do meu coração é que eu e você sejamos um Pedro. Um Pedro que teve o entendimento, pastor, de que nós somos seres eternos. Você só não é essa carne aí que anda no meio do mundo, não, irmão. Você tem algo eterno dentro de você. Dentro de você existe um sopro eterno. Dentro de você existe vida de Deus. Deus, ele soprou a sua própria, do seu fôlego dentro de você. Você tem parte de Deus dentro de você. É por isso que nós temos fome da eternidade. Porque dentro do homem existe algo eterno. E para alimentar a eternidade, as coisas da terra não alimentam. O que alimenta a eternidade é aquilo que é eterno. E só Jesus, só a palavra, só Deus, só aquilo que é eterno é capaz de suprir a carência humana. No versículo 31 e no versículo 34, né? Que a gente, do versículo do João, capítulo 4, né? A gente precisa discernir qual a vontade de Deus. A causa de sermos uma geração fraca é porque não sabemos quem Deus é. Irmãos, e quando eu falo fraca, eu falo principalmente em relacionamento com Deus. Principalmente, sabe?
Porque eu não sei se vocês lembram a história de quando Davi trouxe a arca, né? A arca estava na casa de Obed-edom, e Davi trouxe a arca, e Deus tinha estabelecido um princípio: olha, a arca tem que andar nos ombros dos sacerdotes, nos ombros do sacerdote. Aí Davi foi lá, pegou a arca, botou em cima de uma carrocinha, arrumou uns jumentos, uns boi, e vão lá, e Davi festejando, né? E aí a Bíblia diz que foi quando a arca ia caindo, e eu esqueci o nome do moço agora, se alguém lembrar, que foi fulminado. Uzá morreu. Mas o que acontece? A intenção de Davi era ótima, era trazer a arca, mas o princípio era errado. A intenção dele era ótima, era de trazer a presença, mas os princípios eram errados. Então não adianta nós termos uma boa intenção se nós estamos agindo fora dos princípios da palavra. E os princípios que Deus estabeleceu são inegociáveis. Eu costumo falar lá, eu tenho muito relacionamento com os jovens. E principalmente com os meus amigos de base, né? A base tem muito jovem, nós somos obreiros jovens na base. E eu falo assim, nós precisamos voltar a ser pessoas radicais com a palavra, que não negocia nenhuma vírgula da palavra, sabe? Por isso que nós, muitas vezes, nos tornamos fracos. Porque é muito fácil, gente, é muito fácil. É muito fácil qualquer pessoa fazer uma obra para Deus, sem Ele. É muito fácil. Então, eu queria compartilhar com vocês isso e abrir com vocês lá em Apocalipse 3:20, já estou encerrando. Apocalipse 3:20. É um versículo muito conhecido, que nós usamos para evangelizar os ímpios, os incrédulos. Fala o seguinte, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí a gente usa esse texto para evangelizar as pessoas. Irmãos, Deus está na porta do seu coração, batendo, querendo entrar. Se você abrir, Jesus vai entrar, vai fazer morada no seu coração. Irmãos, esse texto é para mim e você que conhece Deus. É para a igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia: olha, vocês estão aí dentro e eu estou aqui fora. Eu estou batendo na porta da igreja para entrar e vocês estão segurando a porta. O que está acontecendo? Esse que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir e abrir, eu vou entrar e vou cear com o meu povo. Vou ter comunhão com o meu povo. Então hoje, a gente corre um grande risco, principalmente como igreja, como corpo, como pedras vivas, de estar aqui dentro e Jesus está lá fora, batendo na igreja, na porta. Olha, eu estou querendo entrar. Ele querendo entrar para ter comunhão, mas é como eu tenho declarado, eu creio sim, nessa geração que o Senhor tem levantado, que tem abrido a porta para Ele, sabe? Que nem quando a gente canta aquela música: para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Irmãos, eu creio com todas as minhas forças que Deus tem levantado uma geração que tem abrido, que de fato já abriu a porta para ele entrar, sabe? Porque a gente decidiu deixar Deus tomar o controle das coisas. Não é mais um sistema, não é mais como a gente dita as coisas. É Ele entrar, Ele ter comunhão com a gente e a gente ter comunhão com Ele. O mais interessante de ter comunhão com você é Deus. Às vezes você nem tem vontade de ter comunhão com Ele, Ele está com toda vontade de ter comunhão com você. E esse texto de Apocalipse 3:20, ele ressalta muito em Cantares 5. Não sei se vocês lembram a história de Cantares, que a noiva estava lá e se encontrou com o noivo. Aí chegou no capítulo 5, né? A noiva tinha entrado para o quarto e o noivo batendo na porta. E o noivo batendo na porta. E ela fala: não, eu não vou me levantar, porque eu já estou despida, já estou limpinha, já estou acomodada, né? E isso, às vezes, pode ser o que eu e você estamos vivendo. Jesus continua batendo, querendo trazer mudanças para a nossa vida. A gente está acomodado.
Fala, não, eu já fiz isso, já estou limpinho, Jesus, por aquilo que eu ouvi, já estou vivendo em santidade, já estou fazendo isso e aquilo, e Jesus quer entrar. Quando aquela noiva, a noiva de Cantares, entendeu e foi abrir a porta, o noivo já tinha, ido embora. E aí a gente vai ler todo o contexto, que ela saiu pelas ruas da cidade, atrás dos... Se vocês viram o amar da minha alma, vocês viram... Gente, que haja em nós a sensibilidade de ouvir o que Deus está querendo fazer nesse tempo. Que haja sensibilidade em nós para ouvir aquilo que o Senhor está querendo liberar sobre nós nesse tempo, sabe? Eu falo isso porque é um tempo que de fato o Senhor quer levantar nós como igreja. Não para a gente ficar assim, pastor, sabe? Só sentado, vindo de domingo, quarta, quinta, sexta, mas para a gente se levantar em oração, em intercessão. Gente, lá em Juazeiro do Norte, vocês sabem que é um dos lugares mais idólatras do Brasil. Muito idólatra. E se vocês verem a transformação que já teve naquele lugar, muito. Lá agora teve um impacto bíblico, irmãos. Juazeiro, Crato e Barbalha. As 3 cidades foram evangelizadas. Acho que ninguém ficou sem ser evangelizado na cidade. Ninguém. Né? E a gente, eu creio que esse é o momento que de fato Deus quer levantar a igreja para alcançar os seus bairros, para ser uma resposta de Deus de fato sobre a terra, para alcançar o seu vizinho, para alcançar os povos não alcançados, porque o papel de missões, de alcançar os que não conhecem Deus, é papel da igreja, não é só papel do missionário, que o missionário é enviado pela igreja, não. Todo crente, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Toda a igreja ela é comissionada para fazer a obra de Deus, para fazer missão, seja lá no seu trabalho, na sua casa, seu vizinho, em outra nação, em outro estado, no meio de sertão, lá nos ribeirinhos, com os ciganos, com os quilombolas, seja com quem for. A igreja, no geral, ela foi comissionada para a obra missionária. E nós precisamos dar uma resposta para Deus, de tudo aquilo que Deus está fazendo. Não falo só na obra missionária, eu falo em tudo, em oração, em intimidade, em rendição, em humilhação, né? Então, o desejo do meu coração é que nós não sejamos essa multidão, é que nós não sejamos esses discípulos imaturos, e nem o Judas que se move pelas intenções corrompidas e pela religião, mas que de fato nós encontremos o entendimento daquilo que é eterno. Né? E que de fato age em nós essa sensibilidade daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Amém? Abra a porta para que Jesus entre e para que Ele organize a sua casa. A Bíblia diz que a gente tem que manter em ordem a nossa casa. E não é só a casa dos pais, do filho, não, mas principalmente a sua casa interior, as suas intenções, seu coração, sua vida com Deus, sua vida de entrega, jejuar, sabe, interceder. Esse é o nosso desafio como igreja, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Eu queria cantar aquela canção, Para que entre o Rei. Quem souber cantar, pode cantar comigo, amém? Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, e quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Nós declaramos, Pai,
que o Senhor é rei sobre todos os povos, tribos, línguas, nações, que o Senhor é rei sobre as nossas vidas, que o Senhor é rei sobre as nossas casas, que o Senhor é rei sobre o nosso coração, que o Senhor é rei sobre as nossas intenções. Nós não queremos o Senhor por aquilo que o Senhor tem, nós queremos ir além, nós queremos conhecer quem o Senhor é, nós queremos conhecer o teu coração, Senhor. Nós não queremos ser imaturos, não queremos ser daqueles que retrocedem, daqueles que não confiam no Senhor. Nós não queremos ser movidos pelas nossas intenções maus, não queremos ser movidos pela religião, nós queremos ser movidos pela eternidade, ser ditados pela eternidade, ser alimentados pela eternidade. Só o Senhor tem as palavras que alimentam a eternidade do homem. Para quem iremos, Senhor, se somente o Senhor alimenta a eternidade que existe dentro de nós? Nós entregamos a nossa noite diante do Senhor. Nós clamamos que o Teu Espírito nos faça meditar nessa noite. Que o Teu Espírito gere em nós fome e gere em nós sede da Tua vontade, do Teu querer. Leve o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Que haja em nós o mesmo sentimento que havia no Teu Filho, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser como Deus, antes mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante a servo, Deus. Ele assumiu a forma de servo e tomando o nosso lugar naquela cruz. Nós te damos toda honra, toda glória, nos dá sonhos proféticos, nos dá visões, restaura o nosso espírito, restaura as nossas vontades, restaura o ânimo para buscar o Senhor, restaura a vida de oração da igreja, restaura a vida de devoção de nós como igreja, como as pedras vivas que somos. Nós rendemos todo louvor e toda glória e exaltação ao Senhor, em nome de Jesus, amém.